Olá galera, eu sou Olímpio Guimarães, professor de Física, e a gente vai hoje aqui com a nossa aula 7. O nosso assunto hoje é exatamente gravitação universal, certo? E a gente começa a gravitação universal vendo as leis de Kepler. Gravitação universal, e a gente vai ver as leis de Kepler. Vamos lá então. Ora, Kepler formulou 3 leis baseadas em observações feitas pelo seu professor, que foi Tycho Brahe, que durante 20 anos ele observou a trajetória do planeta Marte e anotou todas as observações que foram feitas. Depois da sua morte, o seu discípulo Kepler continuou fazendo essas anotações, e o Kepler tabulou as anotações para enunciar essas 3 leis, que são as leis da cinemática, da gravitação universal. A primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Bora lá. Primeira lei de Kepler ou lei das órbitas. Vejam bem. Ele disse o seguinte, que a órbita de um planeta em torno do Sol, ela é uma elipse, com o Sol posicionado em um dos focos. Bora ver aqui, nós teremos aqui essa elipse e o Sol posicionado em um dos focos. Olha aqui, a elipse, essa figura aqui oval, e essa elipse ela tem 2 focos, tá? Esse aqui é o eixo maior, esse aqui é o eixo menor, certo? A gente tem aqui os 2 focos F1 e F2, e o Sol está posicionado em um desses focos. Por exemplo, o Sol está posicionado aqui. E o planeta descreve essa trajetória aqui em torno do Sol, certo? Tá aqui, Então essa trajetória é exatamente uma elipse. Agora vejam bem, essa elipse ela tem 2 focos. Quanto mais um foco se aproximar do outro, mais a elipse se aproxima de uma circunferência. Ou seja, a circunferência é um tipo especial de elipse. O que é uma circunferência? É a elipse de focos coincidentes. Então, por isso que está dito aqui que essa trajetória ela pode ser uma trajetória circular, porque a circunferência é um tipo especial de elipse. Apenas a órbita elíptica é mais provável, tá? Mas você pode ter, por exemplo, principalmente para satélites artificiais, a órbita circular, já que a circunferência é um tipo especial de elipse. Bom, nós temos uma outra lei, que seria a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, Vejam bem, com essa segunda lei de Kepler, ele conseguiu organizar, a velocidade do planeta em torno do Sol, certo? Vejam bem, nós temos aqui, já sabemos que essa trajetória ela é uma elipse, ok? Vejam bem, está aqui essa trajetória, ela é uma elipse, mas nós temos aqui o seguinte, nessa elipse aqui nós temos os focos e o Sol está posicionado em um desses focos, nós já vimos isso, tá? E esse ponto aqui mais perto do Sol, perto é de periélio, e esse ponto aqui mais afastado do Sol a gente chama de afélio. E nós sabemos que essa velocidade aqui no afélio é a velocidade mínima, é onde o planeta tem a menor velocidade, e no periélio é a velocidade máxima. Então a velocidade de translação desse planeta fica variando, ela é máxima no periélio, ela é mínima no afélio. Quer dizer o seguinte, que aqui nesse sentido essa velocidade aumenta
Então aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética, diminui a energia potencial. E aqui nesse sentido, a velocidade diminui. Então diminui a energia cinética, mas aumenta a energia potencial. Ora, e nós temos que, se o planeta ele sai dessa posição para cá, o raio vetor desse planeta, olha, o que é o raio vetor desse planeta? Seria a linha imaginária que liga o centro do planeta ao centro do Sol. Ele vai varrer uma determinada área, que eu vou chamar de área 1. Assim como se ele sair dessa posição aqui para essa outra posição, o raio vetor desse planeta vai varrer uma área A2, ó. Tá certo? Então, aqui nós temos esse raio vetor, quando o planeta faz isso, ele varre uma determinada área, que é a área 1. Aqui é a mesma coisa, quando ele sai daqui para cá, o raio vetor varre uma determinada área, que é a área 2. E a gente vai dizer que essa velocidade de área varrida, ela é uma velocidade constante. Veja o que diz a segunda lei. O raio vetor que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalo de tempo iguais. Isso significa dizer que, se os tempos forem iguais, as áreas também serão iguais. A área varrida pelo raio vetor de um planeta é proporcional aos intervalos de tempo gastos. Isso significa que essa velocidade ela vai ser uma constante. E essa velocidade constante, nós chamamos de velocidade areolar. Quer dizer o seguinte: se a área 1 for varrida em 2 meses e a área 2 for varrida em 1 mês, eu posso dizer que a área 1 é o dobro da área 2, porque o tempo para varrer a área 1 é o dobro do tempo para varrer a área 2. Ou seja, quanto mais tempo passa, mais área será varrida. E se os tempos para varrer a área 1 for o mesmo intervalo de tempo para varrer a área 2, essas duas áreas serão iguais. Certo? Bom, é bom a gente perceber o seguinte, que aqui a gente está falando de duas velocidades. Primeiro, a velocidade linear de translação, nós vimos que ela é variável. Ela é máxima no periélio e é mínima no afélio. Certo? Então ela fica variando. Quando ela sai do periélio, quando o planeta sai do periélio, a velocidade de translação diminui, chega até o afélio com velocidade mínima, depois a velocidade de translação aumenta, chega até o periélio com velocidade máxima. Então essa velocidade linear de translação ela é variável. Agora, a velocidade areolar, ou seja, a velocidade de área varrida, ela é constante, certo? Essa velocidade areolar que foi chamada de K, certo? Ela vai ser área 1 sobre delta T1, que é igual a área 2 sobre delta T2, que é constante. Tá ok, gente? Bom, isso quer dizer o seguinte: quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior será a sua velocidade linear de translação. Então, vocês vejam o seguinte, que o planeta mais próximo do Sol é Mercúrio, e ele tem a maior velocidade linear de translação, que é de 50 km por segundo, porque está mais perto do Sol. A Terra, como está mais afastada do Sol, tem uma velocidade linear de translação menor, de 30 km por segundo. E Plutão, que seria o planeta mais afastado do Sol, embora hoje não é mais considerado um planeta, mas ele está muito distante, está muito longe do Sol. Então a velocidade linear dele de translação é apenas de 5 km por segundo. Quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior será a sua velocidade linear de translação. Certo? E nós temos também a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos. Vejam bem, para essa terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, nós sabemos que o raio foi anunciado que o raio ao cubo da órbita do planeta, dividido pelo quadrado do período de revolução, ele é constante. Ou seja, o raio ao cubo da órbita de um planeta, dividido pelo quadrado do período de revolução, é dado por essa expressão que é G, vezes a massa do planeta, sobre 4π²,
isso aqui é uma constante. Bom, vejam bem. Aqui fala, todos os planetas do sistema solar, para todos os planetas do sistema solar, a constante é a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período de revolução. A terceira lei de Kepler mostra que quanto mais próximo do Sol, menor será o período de translação do planeta. À medida que nos afastamos do Sol, a velocidade linear do planeta vai diminuindo e a extensão da sua órbita vai aumentando, o que implica um período de translação crescente. Quer dizer o seguinte, o planeta Mercúrio é o mais próximo do Sol, portanto ele tem maior velocidade linear de translação, 50 km por segundo. E ele também consegue descrever uma volta completa em torno do Sol em menos tempo, que é 88 dias. Então quanto menor for o raio da órbita, menor será o período de revolução. A Terra, que é o terceiro planeta, está um pouco mais afastada, então a velocidade linear de translação dela é menor do que a de Mercúrio. Enquanto a de Mercúrio é 50, a da Terra é de 30 km por segundo. E também pelo fato de estar mais distante, gasta mais tempo para descrever uma volta completa em torno do Sol, ou seja, 365 dias, que é o ano terrestre. Enquanto que Plutão seria aquele mais distante do Sol, ele consegue descrever uma volta em torno do Sol, né? Uns falam em 248 anos e outros em 253 anos terrestres, ou seja, quanto mais distante do Sol, menor será a sua velocidade e maior será o período de translação. Vejam bem, isso não depende da massa do planeta. Veja, não depende se o planeta tem massa grande ou pequena, porque essa massa aqui não é a massa do planeta, não. É a massa do corpo central. Então, a velocidade do planeta, o período de translação do planeta, não dependem da massa do planeta. O período de translação do planeta depende unicamente da massa central, ou seja, está orbitando em torno de quem? Planeta em torno do Sol, ou são satélites em torno da Terra, então depende da massa central do planeta e depende também do raio da órbita, ou seja, da distância do centro do planeta ao centro do Sol, ou da distância do centro do satélite até o centro da Terra, certo? Independe isso da massa desse planeta. Muito bem, então a gente tem todas essas observações aqui, né, para vocês verem. Aqui nós temos as três leis de Kepler não valem apenas para planetas do nosso sistema solar, elas valem para corpos que gravitam em torno de uma grande massa central, planetas em torno de qualquer estrela, satélites naturais ou artificiais em torno de um planeta, corpos celestes em torno da Lua, etc. Em se tratando de satélite da Terra, é importante salientar que a órbita pode ser circular e elíptica. O ponto mais próximo da Terra é chamado de perigeu e o mais afastado é chamado de apogeu. Por que isso? Porque quando a gente fala do Sol, o Sol é uma usina de fusão nuclear que consegue fazer a fusão de átomos de hidrogênio para produzir átomos de hélio. Quando a gente fala do Sol, a gente sempre se refere a hélio. Então, a posição do planeta mais próximo do Sol é perihélio, mais afastado é afélio. Agora, quando a gente trata da Terra, a Terra é de geografia, por exemplo. Então, o ponto mais próximo do Sol é o perigeu e o perigeu. Então, hoje se universaliza o perigeu. Assim como o ponto mais afastado é o apogeu. Seria a trajetória de um satélite em torno da Terra. A velocidade areolar, a velocidade média de translação, o período de translação só depende da massa da Terra e do raio médio da órbita. Não depende da massa ou de outras características do satélite. Certo? A velocidade média de translação da Lua é 1 km por segundo, de um satélite estacionário que veremos é de 3 km por segundo, de um satélite rasante é 8 km por segundo. Então, minha gente, são essas as três leis de Kepler. Vamos ver aqui o que nós temos para responder a respeito dela. Temos aqui o seguinte, primeira questão. Recentemente, um grupo de astrônomos da Universidade, astrônomos brasileiros da Universidade de São Paulo, da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Observatório Europeu do Sul, descobriram a estrela gêmea do Sol mais velha já identificada, com 8,2 bilhões de anos.
quase o dobro da idade do Sol, o qual tem 4,6 bilhões de anos. A estrela Hipparcos fica a 250 anos-luz da Terra, na constelação de Capricórnio. Considerando essa informação, analisa as proposições corretas. Bom, o que significa que uma determinada estrela se encontra a 250 anos-luz da Terra? Que a luz, no vácuo, gasta 250 anos para vir de lá até aqui. Então, se eu estou vendo essa estrela agora, eu não estou vendo como ela é hoje, porque a luz que eu estou recebendo agora saiu de lá 250 anos. Eu estou vendo como ela era há 250 anos atrás. Não sei se essa estrela continua lá no mesmo lugar ou com as mesmas características. Se alguma coisa ocorrer com essa estrela agora, nesse momento, só daqui a 250 anos nós iremos saber, que é o tempo que a luz gasta para vir de lá para cá. Certo? Então, bora ver aqui as afirmações. Está dizendo, primeiro, a luz gasta 250 anos para percorrer a distância entre Hipparcos e a Terra, claro, considerando que é o vácuo entre os dois. Seria verdadeiro. Que a idade de Hipparcos é de 250 anos. Não, normalmente as estrelas têm bilhões de anos. Certo? Errado. Qualquer fenômeno que ocorra hoje na estrela de Hipparcos será percebido na Terra somente daqui a 250 anos, que é o tempo que essa luz gasta para vir de Hipparcos até a Terra. É verdadeiro. Uma foto de Hipparcos tirada hoje mostra como ela será daqui a 250 anos. Não, mostra como ela era há 250 anos. Certo? Então, verdadeiros 1 e 3. Questão 2. Durante aproximados 20 anos, o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe realizou rigorosas observações dos movimentos planetários, reunindo dados que serviram de base para o trabalho desenvolvido após sua morte por seu discípulo, o astrônomo alemão Johannes Kepler. Kepler, possuidor de grande habilidade matemática, analisou cuidadosamente os dados coletados por Brahe ao longo de vários anos, tendo descoberto 3 leis para o movimento dos planetas. Apresentamos a seguir o enunciado das 3 leis de Kepler. Primeira, cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, da qual o Sol ocupa um dos focos. Segunda, o raio vetor, que é um segmento de reto imaginário que liga o Sol ao planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Terceira lei de Kepler, os quadrados do período de translação do planeta em torno do Sol são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Analise as proposições que apresentam conclusões corretas a respeito das leis de Kepler. Primeira, a velocidade média de translação de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao raio médio da órbita. Não, gente, ao contrário. Quanto maior o raio médio da órbita, ou seja, quanto mais distante um planeta estiver do Sol, menor é a sua velocidade. Então não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional. 2. O período de translação dos planetas em torno do Sol não depende da massa dos mesmos, é verdade. Só depende da massa do corpo central, que no caso é o Sol, e da distância em que esse planeta se encontra do Sol, ou seja, do raio médio da órbita, é verdadeiro. 4. Quanto maior o raio médio da órbita de um planeta em torno do Sol, maior será seu período de revolução, seu período de movimento. Verdade. Quanto maior for o raio médio da órbita, maior será o período. São grandezas diretamente proporcionais, o raio ao cubo com um período ao quadrado. É verdadeiro. 8. A segunda lei de Kepler assegura que o módulo da velocidade de translação de um planeta em torno do Sol é constante. Errado. Quem é constante não é a velocidade de translação, é a velocidade areolar, a velocidade de área varrida. Essa velocidade sim é constante. Portanto, é falso. 16. A velocidade de translação da Terra em sua órbita aumenta à medida em que ela se aproxima do Sol e diminui à medida em que ela se afasta. Verdadeiro. Do afélio para o periélio, se aproximando do Sol, porque o periélio é o ponto mais próximo, mais perto do Sol, a velocidade aumenta e no periélio atinge a velocidade máxima. Do periélio para o afélio, ou seja, está se distanciando do Sol, está indo para o ponto mais afastado, a velocidade diminui e vai chegar nesse ponto mais afastado com velocidade mínima, portanto é verdadeiro.
32. Os planetas situados à mesma órbita do Sol devem ter a mesma massa. Não. O período de revolução não depende da massa do planeta, não depende das características do planeta. Só depende da massa do corpo central e do raio médio da órbita. Falso. E 64. A razão entre os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do Sol e os cubos dos raios médios das suas órbitas apresentam valor constante. Verdadeiro. Se R3 sobre T2 apresenta um valor constante, então T2 sobre R3 também apresenta um valor constante, que é o inverso do primeiro. Certo? Então, verdadeiro também o 64. A terceira questão é uma aplicação da terceira lei. Fala o seguinte, em relação a essa terceira questão, nós temos o seguinte. As leis que governam os movimentos dos planetas resultam de milhares de anos de observação. Considerando que os satélites X e Y de um determinado planeta Z possuem períodos de revolução, o satélite X igual a 10 dias e o satélite Y igual a 80 dias, respectivamente, e que o raio do planeta do satélite X é igual a R, ele quer saber qual o raio do planeta Y. Qual a razão entre o raio do planeta Y e do planeta X? Então ele pergunta quanto vale RY sobre RX. É isso que ele quer saber. Qual é a razão entre o raio do planeta Y e o raio do planeta X? Certo? Então a gente aplicando a terceira lei, eu vou ter RY ao cubo sobre TY ao quadrado é igual a RX ao cubo sobre TX ao quadrado. Ou seja, RY ao cubo dividido por TY ao quadrado, que é 80 ao quadrado, é RX ao cubo dividido por 10 ao quadrado. Bom, nós teremos o seguinte, que RY ao cubo sobre 6.400 é igual a RX ao cubo sobre 100. Olha, vamos cortar aqui os dois zeros, que a gente corta aqui. Ó, e vamos fazer produto dos meios pelos extremos. Então, 1 que multiplica RY ao cubo é igual a RY ao cubo, vale 64 RX ao quadrado. Portanto, minha gente, RY ao cubo traz o RX ao cubo para o primeiro membro, é igual a 64. Como RY e RX ambos estão elevados ao quadrado, ao cubo, melhor dizendo, eu posso botar essa potência em evidência. Então eu vou ter RY sobre RX elevado ao cubo vale 64. E esse cubo sai daqui e passa para o segundo membro em forma de raiz cúbica. Portanto, RY sobre RX é igual a raiz cúbica de 64. E o número que multiplicado por ele mesmo, né, duas vezes, vai dar 64, vai ser o 4, porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Portanto, a raiz cúbica de 64 vai ser exatamente 4. Então, a resposta correta para essa questão, minha gente, é a letra A. Então, a primeira parte da gravitação universal foi vista, que foi exatamente a respeito das leis de Kepler. A gente passa agora a ver, né, a dinâmica da gravitação universal. Nós vamos ver a força gravitacional. Ora, a força gravitacional entre dois corpos de massas emisão e emisinho. Vamos lá. Em relação à força gravitacional, vou ter o seguinte, ó. Força gravitacional. Nós teremos, se eu tiver aqui dois corpos
de massas Mzão e Mzinho separados por uma certa distância D, entre elas vai ter que uma força de atração. E essa força de atração é dada pela lei de Newton para a gravitação universal. Essa força vai ser G, Mzão e Mzinho, sobre a distância ao quadrado. Em que G é a constante de gravitação universal. Veja bem, G é a constante da gravitação universal. E tem um valor fixo. O valor de G vai ser quanto? 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton, veja bem, da gravitação universal. E aqui vale, esse valor de G vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado. Gente, só um detalhe importante aqui. Essa fórmula é praticamente a mesma fórmula da força elétrica entre duas cargas, Qzão e Qzinho. Só que lá a gente não bota G, bota K. Não bota M, bota Q. Lá seria K, módulo de Qzão, módulo de Qzinho sobre D ao quadrado. Tá? Quando a gente estiver vendo eletrostática, a gente vai ver que tem muita similaridade entre gravitação universal e eletrostática. Muitas das vezes você não lembra, por exemplo, da fórmula do campo elétrico, mas se você lembrar da fórmula do campo gravitacional, que é a aceleração da gravidade, você lembra, você vai conseguir traduzir, porque existe muita analogia, certo? Como são dois campos que a gente estuda, o campo gravitacional e elétrico, tem muita analogia, tem muita coisa que se parece, né, nessas duas teorias. Bom, aqui nós temos, claro, uma força sempre de atração, a força elétrica, diferentemente, pode ser de atração e de repulsão, tá? Então vejamos, na questão 4. Nessa questão 4 nós temos, vamos lá. Um sistema planetário é constituído por uma estrela central de massa M e 3 planetas de massas M1 igual a M, M2 igual a 2M e M3 igual a 3M. As distâncias médias entre cada um deles e a estrela central obedecem à proporção. A distância 1 vale R, a distância de 2 vale 2R e a distância de 3 vale 3R. Seja F1, F2 e F3, as forças de atração gravitacional que a estrela exerce sobre os planetas de massa M, 2M e 3M respectivamente, o que é correto afirmar? Ora, nós sabemos que essa força 1 vai ser G, M1 vezes o corpo central, que é Mzão, sobre D1 ao quadrado. E M1 vale M, então vai ser G, Mzinho, Mzão, e o D1 vale D, sobre D ao quadrado. A força 2, por seu lado, vai ser G, M2 vezes M, sobre D2 ao quadrado. G, M2 vale 2M, vezes M, e D2 vale 2D, que está sendo elevado ao quadrado. Então nós teremos que essa força F2 vai ser 2G, Mzinho, Mzão. Aqui, gente, ó, 2D ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e D ao quadrado é D2. Se eu simplificar isso aqui, 2 sobre 4 vai ficar 1 meio. Então, F2 vai ser igual a 1 meio de G, Mzinho, Mzão, sobre D ao quadrado. Acontece que essa expressão aqui, gente, é F1. Então, eu vou chegar à conclusão que F2 é 1 meio de F1, ou seja, F1 é igual a 2F2. Então, achamos a relação entre F1 e F2. Vamos embora para o terceiro.
Quem será a força F3? F3 será G M3 vezes M sobre D3 elevado ao quadrado. Gente, a massa 3 vai ser 3M. Então vai ser G vezes 3M vezes Mzão, que é a massa do corpo central, dividido por 3D elevado ao quadrado. Então aqui teremos o seguinte, ó. Esse 3 aqui ele vem para frente. Vou botar aqui esse 3 na frente. Essa força F3 vai ser 3G Mzão sobre aqui 3 ao quadrado é 9, D ao quadrado é D2. Se eu simplificar 3 com 9, vai ficar 1 em cima e 3 embaixo. Então a força F3 é 1/3 de G Mzão sobre D ao quadrado. Isso aqui, minha gente, é F1, tá bem aqui? Portanto, F3 é igual a 1/3 de F1, ou seja, F1 é igual a 3F3. Então a alternativa correta para essa questão é a letra B, ou seja, F1 nós vimos que vale 2F2 e vimos também que vale 3F3. Olha, a força gravitacional, que é responsável pela coesão do universo, graças a ela que existem os sistemas, né, como por exemplo o sistema solar, existem as galáxias, etc. E ela tem também um papel muito importante aqui na Terra, que é a atração que ela exerce sobre a água do mar. Então o fenômeno das marés, da maré alta, da maré baixa, etc., se deve à atração que a Lua, principalmente a Lua, exerce sobre a água do oceano, tá? Claro que não é só a Lua que exerce essa atração, a gente tem atração também do Sol, tem até atração exercida por outros planetas. Agora, a atração que predomina, né, seria, as atrações predominam a atração da Lua e a atração do Sol, os dois exercendo atração sobre as águas, principalmente a atração da Lua. Essa é a atração mais forte, é ela que tem maior influência no fenômeno das marés aqui na Terra. Muito bem, nós vamos ver agora, né, o campo gravitacional. Esse campo gravitacional, minha gente, é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Campo gravitacional ou aceleração da gravidade. Vejam bem, o que nós teremos? Nós vamos ter aqui um corpo de massa mzinho, né? Aqui que seria um satélite, por exemplo, e aqui nós temos um planeta de massa mzão. Ora, eu costumo fazer o seguinte: o raio do planeta eu chamo de Rzão. Essa aqui seria a altura H. E essa distância aqui seria o raio da órbita, ou a distância do planeta até o Sol seria o Rzinho. Quem é o Rzinho? É o Rzão mais H, certo? Então, quando eu trabalho aqui a terceira linha de Kepler, que eu coloco R3, tem algumas questões que você vai encontrar esse R aqui maiúsculo, é porque esse R minúsculo seria o raio da órbita. O raio do planeta a gente simboliza geralmente por Rzão. Veja, esse aqui tem uma massa mzão, e esse aqui é o corpo que tem uma massa mzinho. E esse corpo está sendo puxado aqui pela Terra, né, com uma força-peso. E essa força-peso nós chamamos força gravitacional. Ora, se o peso é igual à força gravitacional, nós teremos mzinho vezes G, vai ser G, mzão, mzinho, dividido por R ao quadrado. A gente cancela esse mzinho daqui com mzinho daqui. Então nós vamos ter que a gravidade, ou campo gravitacional, vai ser G
Mzinho sobre o raio da órbita ao quadrado, ou então G, Mzinho, esse Rzinho é Rzão mais H ao quadrado. Essa aqui é a aceleração da gravidade, que nós também chamamos de campo gravitacional. E se for na superfície, onde H é igual a zero, essa gravidade na superfície vale. Ó, se eu botar bem que H é igual a zero, vai ficar G, Mzinho, H é igual a zero, então aqui vai ficar apenas Rzão elevado ao quadrado, onde Rzão é a massa do corpo, é o raio do corpo central. Me desculpe. Tá ok, minha gente? Bora ver o seguinte, como varia gravidade versus altitude. A gente está vendo o seguinte, ó, aqui é a gravidade e aqui é essa altitude H. E se eu botar no mesmo membro, são duas grandezas que vão se multiplicar. Quando duas grandezas se multiplicam, são grandezas inversas. Então quer dizer o seguinte, quanto maior for a altitude, menor será a gravidade. Então isso quer dizer que a gravidade e a latitude são grandezas inversas. Quanto maior for a altitude, menor será a gravidade. Agora, como varia a gravidade e a latitude? Ora, a latitude, nós temos aqui a Terra, e nós temos aqui a linha do Equador, que é essa aqui, que é latitude zero. E os polos que nós temos aqui, latitude 90 graus. E a gravidade, Olímpio? Como é que a gravidade varia? A gravidade é maior no polo do que no Equador. Por que isso? Porque uma parte da gravidade do Equador é utilizada para manter o movimento circular. Ou seja, uma parte da gravidade do Equador funciona como aceleração centrípeta. Então eu posso dizer tranquilamente que a gravidade do Equador é menor do que a gravidade no polo. Então vejam bem, ó. Então a gravidade do polo é maior do que a do Equador. Vejamos. Como é que varia a latitude? Ela cresce do Equador para o polo. Como é que varia a gravidade? Ela também cresce do Equador para o polo. Então, se as duas crescem do Equador para o polo, são grandezas diretas. Essas duas aqui são grandezas inversas e elas são grandezas diretas. Quer dizer, quanto maior for a latitude, maior será a gravidade. Gente, eu sei que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender isso aqui. Se uma pessoa estiver aqui e a Terra estiver girando, ela vai estar girando só em torno do próprio eixo. Essa pessoa aqui não descreve o movimento circular propriamente dito. Já uma pessoa aqui vai estar em torno da Terra girando. Uma pessoa que está na linha do Equador, a linha do Equador tem 40 mil quilômetros de extensão e é feito aí em 24 horas, porque é 24 horas para a Terra dar uma volta completa. Se eu dividir 40 mil por 24, eu vou achar a velocidade de 1.667 quilômetros por hora. Então quem está na linha do Equador tem essa velocidade de 1.667 km por hora. Quem está aqui no polo praticamente não tem essa velocidade circular. Por isso que boa parte da gravidade do Equador é utilizado para manter o movimento circular, ou seja, é utilizado como aceleração centrípeta, certo? Eu posso dizer que a gravidade do Equador, ela vai ser a gravidade do polo menos a aceleração centrípeta. Porque aqui no polo não tem aceleração centrípeta. Quem está no polo não está descrevendo o movimento circular. Mas quem está na linha do Equador está descrevendo o movimento circular e tem uma aceleração centrípeta. Então a gravidade do Equador ela é menor. Ela é igual à gravidade do polo menos a aceleração centrípeta. Tá ok, minha gente? Vejamos. Vamos aqui para a questão 5. A questão 5 fala:
Vamos lá. Questão 5, minha gente, ó. Diz o seguinte: a força de atração gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2, separados por uma distância r, é dado por essa expressão. Na superfície da Terra, a aceleração de queda livre tem intensidade g. Na superfície de outro planeta de massa igual a metade da massa da Terra e de raio igual ao dobro do raio terrestre, a aceleração da gravidade tem intensidade quanto? Ora, apesar de começar falando de força gravitacional, essa aqui na verdade é uma questão que envolve campo gravitacional, aceleração da gravidade. Para ser mais específico, a gravidade na superfície, tanto na superfície da Terra quanto na superfície do planeta. Então vamos embora lá. Nessa questão 5 nós vamos ter, veja, na Terra, essa gravidade da superfície da Terra é G, mzão na superfície, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. E na superfície da Terra ele resolveu chamar essa gravidade de G. Agora, nesse planeta, como é que vai ficar? Ele está dizendo o seguinte, vejam bem, ó, foi dito na questão que a massa desse planeta, ela é metade da massa da Terra. Então a massa do planeta é a metade da massa da Terra. E que o raio desse planeta é igual ao dobro do raio terrestre, ou seja, é o dobro do raio da Terra. Então bora achar a gravidade na superfície do planeta. A gravidade na superfície do planeta será, vejam bem, gravidade na superfície do planeta será G, massa do planeta, sobre o raio do planeta ao quadrado. Aqui vai ser G, a massa do planeta é a metade da massa da Terra e o raio do planeta é o dobro do raio da Terra. Isso aqui é elevado ao quadrado. Gente, aí vai ficar G massa do planeta sobre 2, G massa da Terra sobre 2, desculpa, e aqui vai ser 4 raio da Terra ao quadrado. Na divisão de fração, o que a gente faz? A gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira fração vai ser G, massa da Terra sobre 2. E a segunda fração é 4 raio da Terra ao quadrado sobre 1, está subtendido. Vamos embora inverter. Vai ficar aqui 1 sobre 4 raio da Terra ao quadrado. Então, essa gravidade no planeta vai ser G, massa da Terra, sobre 8 vezes o raio da Terra ao quadrado. Minha gente, essa expressão aqui está lá na gravidade da Terra, tá bem aqui, ó. Essa expressão é a gravidade da Terra que simplesmente foi chamada de G. Então a gravidade na superfície desse planeta vai ser gravidade da Terra dividido por 8. Alternativa correta, letra E. Ok? Então a gente está finalizando aí essa parte do campo gravitacional ou da aceleração da gravidade. Vamos ver o seguinte, a velocidade orbital. Vamos ver aqui o caso da velocidade orbital. Vejam bem, velocidade orbital. Um corpo, quando ele vai ser lançado, ele tem que ser lançado com uma certa velocidade. Então aqui eu tenho uma massa central, que é essa massa mzão. Esse aqui é o raio desse corpo, que eu vou chamar de Rzão. Esse aqui tem uma massa mzinho, que está aqui a uma certa altura h. Essa aqui é o raio da órbita, Rzinho, que é Rzão mais h. E esse corpo aqui ele está em órbita em torno do corpo central. Ora, se ele está em órbita em torno do corpo central, ele tem um peso. Esse peso é a força gravitacional. E essa força gravitacional, ela está funcionando como força centrípeta.
é ela que é responsável para manter o movimento circular. Ora, se nós temos que a força centrípeta é igual à força gravitacional, então nós teremos força centrípeta, gente, vai ser mv2 dividido por r. E a força gravitacional vai ser g, mzinho, sobre r ao quadrado. Eu posso cancelar o quê? Eu posso cancelar mzinho daqui com mzinho daqui. Eu posso cancelar esse r com esse quadrado. Então nós vamos ter que essa velocidade v vai ser, ó, esse 2 sai daqui, passa para lá na forma de raiz quadrada de g vezes mzão dividido por rzinho. Só que esse rzinho, ele é igual a rzão mais h. Gm dividido por rzão mais h. Essa é a velocidade orbital. Quer dizer o seguinte, que quanto mais alto eu for lançar um satélite, quanto maior for a altura, menor deverá ser a velocidade de lançamento. Certo? Quanto mais alto tiver esse satélite, maior deve ser a velocidade de lançamento. Porque para cada altura determinada do satélite, ele tem que ficar com uma velocidade também determinada para aquela altura. Vejam vocês, em relação aos satélites, nós temos o seguinte, olha, presta atenção. Nós temos aqui a Terra, ó, vejam bem, em relação aos satélites. Nós temos aqui, essa é a Terra de massa e mzão, bem aqui. E eu posso ter aqui a Lua, que é o satélite da Terra, está aqui em torno da Terra. Eu vou ter um satélite chamado satélite estacionário, que também vai estar aqui na órbita da Terra. E eu posso ter um satélite aqui próximo da superfície da Terra, chamado satélite rasante. Minha gente, vejam vocês, tá? Em relação à Lua, ela tá, como ela é mais distante da Terra, ela vai ter menor velocidade. A Lua, como está mais distante da Terra, ela tem um período de 28 dias. E ela tem aqui menor velocidade. A velocidade dela é de apenas 1 km por segundo. Certo? Porque quanto mais longe tiver da massa central, menor velocidade, maior período. Essa aqui é a Lua. Agora, um satélite que chama a atenção de forma especial é o satélite geoestacionário. Vejam bem, em relação a esse satélite aqui, ó, que é o satélite geoestacionário. Qual é ele? É esse segundo aqui. Isso aqui é a Lua, isso aqui é o satélite geoestacionário, certo? Esse satélite, ele precisa estar, tá? Todos são satélites de telecomunicações. Satélite responsável, por exemplo, para mandar o sinal para uma antena parabólica. Então, se você tem uma antena parabólica em casa, ela está aqui acoplada à sua casa, que está girando junto com a Terra. Então, o satélite precisa acompanhar aquela rotação. Então, se a antena parabólica dá uma volta em torno da Terra junto com ela em 24 horas, aquele satélite geoestacionário que está sempre voltado para a sua antena parabólica também vai dar uma volta em 24 horas. Então eu vou ter aqui, olha, período de 24 horas com uma velocidade aqui, no caso, de 3 km por segundo. A altura dele, o raio da órbita dele é 42.200 quilômetros. A altura dele em relação à superfície da Terra é 35.800 quilômetros. Além disso, deve ficar no plano equatorial. Olha, mas isso aqui é possível deduzir? Claro que é. Só que eu vou entrar, né, em fórmulas, utilizando aquela fórmula da terceira lei de Kepler, R3 sobre T2 é Gm sobre 4π ao quadrado. Eu vou entrar em números bastante complicados, calcular a raiz cúbica de números muito grandes. Eu sinceramente aconselho que a gente decore isso aqui, tá? Porque isso aqui geralmente cai,
né? E se a gente souber decorar, a gente nem precisa fazer os cálculos, tá? Basta jogar a fórmula, né, da velocidade para calcular essa velocidade, certo? Então o satélite geoestacionário tem que ter um período de 24 horas, a velocidade de 3 km por segundo, um raio da órbita, ou seja, a distância do centro do planeta até o centro desse satélite, porque isso aqui é o raio do planeta, não é o raio da órbita. O raio da órbita é esse aqui, ó, seria esse Rzinho. Esse raio da órbita aqui é de 42.200 quilômetros, e essa altura em relação à superfície da Terra é uma altura de 35.800 quilômetros. Por que isso? Porque a Terra tem um raio de 6.400 quilômetros. Um outro satélite que a gente também tem que ter uma atenção especial seria o satélite de órbita rasante. Ou seja, se eu pego, seria esse satélite bem aqui, ó. Seria o satélite de órbita rasante, satélite rasante. Ou seja, se eu pegar aqui esse pincel e eu abandonar, ele cai. Se eu jogar ele horizontalmente, ele vai cair, mas vai cair mais longe. Se eu jogar ele com maior velocidade, ele vai cair mais longe. Quanto maior a velocidade que eu jogar ele, mais longe ele cai. Se eu considerar a Terra como sendo perfeitamente esférica, e se não tiver resistência do ar, se eu arremessar ele aqui com a velocidade de 8 km por segundo, depois de 5.000 segundos ele aparece do outro lado. Ou seja, depois de 83 minutos ele vai dar uma volta completa em torno da Terra e vai aparecer do outro lado. Seria isso aqui, ó. Se eu pegar aqui um corpo e deixar ele cair, bem aqui em queda livre, ele vai em direção à Terra. Se eu jogar horizontalmente, ele cai. Se eu jogar com maior velocidade, cai mais longe. Com maior velocidade, cai mais longe. Quanto maior velocidade eu jogar, mais longe ele cai. Vai ter um momento que ele vai cair tão longe que ele vai voltar. Certo? Então, para esse satélite de órbita rasante, nós vamos ter aqui uma velocidade, que vai ser uma velocidade chamada velocidade cósmica primeira, que é de 8 km por segundo. E esse período dele é de aproximadamente 5.000 segundos, ou seja, 83 minutos. Certo? Seria um satélite de órbita rasante, considerando que a Terra fosse perfeitamente esférica, que não tivesse atrito com ar. Certo? Bom, e a gente tem uma outra velocidade também que a gente tem que se preocupar com ela. Seria a chamada velocidade de escape. Que velocidade de escape é essa? Vejam bem, ó, essa velocidade de escape. Ó, se a gente for deduzir, essa velocidade cósmica primeira seria a raiz quadrada de Gm sobre R. Tá bem aqui, gente, ó? Essa aqui é a velocidade. Se eu lançar da altura h igual a zero, a minha velocidade vai ser raiz quadrada de Gm sobre R. Essa velocidade de escape é o quê? É a velocidade com que eu devo arremessar um corpo para ele ir embora da órbita da Terra. Ou seja, se eu jogar esse corpo, ele pode cair, pode ficar em órbita circular, pode ficar em órbita elíptica ou pode ir embora. E para ele ir embora da órbita da Terra, essa velocidade chamada de velocidade cósmica segunda é igual a raiz quadrada de 2D na raiz, ó, 2 Gm sobre R. No caso aqui da Terra, essa velocidade aqui na Terra, velocidade cósmica segunda, seria de 11,2 km por segundo. Então, se nós jogarmos um objeto com essa velocidade de 11,2 km por segundo da superfície da Terra, desprezando a resistência do ar, ela iria embora da trajetória da órbita da Terra. Quer dizer o seguinte: se eu arremessar um corpo na superfície da Terra com velocidade menor do que 8 km por segundo, ele cai. Se eu jogar um corpo na superfície da Terra com velocidade de 8 km por segundo, ele fica nessa órbita rasante circular. Se eu lançar um corpo com velocidade entre 8 e 11,2 km por segundo, ele fica em órbita da Terra, mas uma órbita elíptica e não mais circular. E se eu lançar um corpo com velocidade de 11,2 km por segundo, ele vai embora da órbita da Terra.
Tá ok, minha gente? Muito bem. Olha, bora ver aqui a sexta questão. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias ao redor da Terra, ou seja, de tal forma que permaneçam sempre acima de um mesmo ponto na superfície da Terra. Considera algumas condições que poderiam satisfazer. Ter o mesmo período de 24 horas, verdadeiro. Satélite geoestacionário tem que ter período de 24 horas. Ter aproximadamente a mesma massa, errado. Não tem nada a ver, as características do planeta não tem nada a ver com o período ou com a velocidade que ele vai adquirir. Falso. Está aproximadamente a mesma altitude. A altitude é 35.800 km. Todos os satélites geoestacionários são lançados a essa altitude. Manter-se num plano que contenha o equador terrestre. Sim. Por que isso? Porque como a gravidade do polo é menor que a gravidade do equador, se eu colocar entre o equador e o polo, ele vai cair para um dos polos. Então eu devo colocar no equador, porque aí ele vai ficar equilibrado pelas duas gravidades dos dois polos, para que ele não caia para um deles. Então a alternativa correta aqui é exatamente a letra C. São verdadeiros 1, 2, 1, 3 e 4. Ok? Bom, e vamos ver aqui a imponderabilidade. O que seria a imponderabilidade? Imponderabilidade é a sensação de ausência de peso. Você vai ter a sensação de ausência de peso em três situações. Primeiro, se você tiver realmente gravidade zero. Se você tiver em local de gravidade zero, né? Ou essa gravidade é zero porque as gravidades se anulam, ou porque está longe de qualquer corpo, muito longe de qualquer corpo que possa exercer atração gravitacional. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a Terra e a Lua, ambos exercem atração gravitacional, mas vai ter um ponto aqui mais próximo da Lua que essa gravidade da Terra vai se anular com a gravidade da Lua. Então eu digo que nesse ponto aqui um corpo ficaria flutuando, você teria a sensação de imponderabilidade. O segundo caso de imponderabilidade é se o corpo entrar em queda livre. Ou seja, vamos voltar para aquele caso do elevador visto lá nas leis de Newton. Se você estiver dentro do elevador e sobre uma balança e quebrar o cabo do elevador, o elevador vai entrar em queda livre. E naquele momento ninguém faz força sobre ninguém. Se você for olhar para a balança quando estiver caindo, você vai ver que a balança vai marcar zero. Por exemplo, como é que se filma as cenas, né, dos filmes de ficção que aparecem corpos flutuando? Se filma assim. Pega-se um avião com um piloto bem experiente, vai bem alto, e esse piloto ele deixa de acelerar, esse avião entra em queda livre, claro, mas é um lançamento horizontal, e durante aquele período que ele está caindo, os corpos flutuam. Você ali tem a sensação de imponderabilidade. Seria queda livre em direção ao centro da Terra. Ou o terceiro caso de imponderabilidade, quando está em queda livre na órbita. Queda livre na órbita. Na órbita. Vejamos por quê. Porque um corpo que está em órbita, na verdade, ele está em lançamento horizontal. E o lançamento horizontal é com velocidade horizontal, mas na vertical é uma queda livre. Na verdade, ele está caindo, só que ele cai tão longe que volta para o mesmo lugar. Então, todo corpo que está em órbita, a gente diz que ele está em queda livre na órbita. Agora, vejam bem, normalmente o que eles costumam passar para o aluno, tentar enrolar o aluno? Dizer que quando uma pessoa está, por exemplo, na estação internacional, que ela está flutuando, é porque ela não tem peso, é porque lá não haja gravidade da Terra. Errado. Uma pessoa que está flutuando, que está em órbita, por exemplo, começa aqui, claro que ela tem peso, só que o peso dela funciona como restante centrípeta. Não podemos esquecer que a força gravitacional é o peso, e o peso dela está funcionando como restante centrípeta. Então, quase sempre nessas questões que fala de órbita, a gente tem que dizer, olha, o corpo tem peso e esse peso funciona como força centrípeta. Sobre esse corpo age gravidade.
E essa gravidade funciona com uma aceleração centrípeta. Então vejam bem, minha gente, nós temos aqui o seguinte, a sétima questão. Um astronauta flutua no interior de um satélite em órbita circular em torno da Terra. Assinale o que for correto. Nenhuma força atua sobre o astronauta, por isso que ele flutua. Errado. Se ele está flutuando, tem uma força peso. Só que essa força peso funciona como força centrípeta. O satélite se mantém em órbita circular em virtude apenas do acionamento constante dos foguetes retropropulsores. Errado. O satélite, quando ele está em órbita, ele não precisa ligar os foguetes retropropulsores. Ele fica em órbita ali devido exatamente a essa imponderabilidade. Se o astronauta flutua por causa do vácuo no espaço atravessado pelo satélite. Errado. Ele flutua porque o seu peso está funcionando como resultante centrípeta. A órbita circular do satélite é assegurada pela presença da força gravitacional exercida pela Terra. Verdade, a força gravitacional funciona como força centrípeta e a aceleração da gravidade funciona como aceleração centrípeta. Tá ok, minha gente? Bom, nosso material aqui está encerrado, mas eu queria ver com vocês ainda algumas curiosidades. Por exemplo, quando a gente fala, que é o que está muito em voga agora atualmente, fala na base de Alcântara, né, a gente está vendo que está sendo praticamente acertado, né, o aluguel dessa base de Alcântara para os americanos. A gente pergunta por que tem tanta gente interessada na base de Alcântara. Ora, porque em relação ao CLA, quer dizer, que é o centro de lançamento de Alcântara, e aqui eu tenho a Terra, e aqui eu tenho a Terra, vejam bem, nessa Terra eu tenho aqui, ó, nessa Terra aqui, eu vou ter a linha do Equador, por exemplo, que é essa aqui, a linha do Equador, e eu vou ter, por exemplo, esse outro trópico aqui. Tá ok. E a Terra está descrevendo uma volta em torno do seu próprio eixo. Tá aqui, ó. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo. E um ponto que está aqui na linha do Equador vai ter uma velocidade VE. Um ponto que está aqui nesse trópico vai ter uma velocidade VT. Ora, quem é que tem maior velocidade? Já que os dois vão dar a volta no mesmo tempo. Aquele que precisa percorrer maior distância. Então, como essa circunferência, o perímetro do Equador, é maior do que esse perímetro aqui do trópico, a gente fala que a velocidade da linha do Equador é maior do que a velocidade no trópico. Então, o planeta que saia da Terra, da linha do Equador, ele sai mais impulsionado. Se ele sai com maior velocidade, com maior impulsão, então ele não precisa de tanto combustível para atingir a velocidade orbital que nós deduzimos ainda agora, que é aquela velocidade raiz quadrada de Gm sobre R. Aí muita gente diz, olha, então quer dizer o seguinte, a grande vantagem da linha do Equador, né, da base de Alcântara, porque está na linha do Equador, se está na linha do Equador, já sai daqui com maior velocidade, com maior impulsão, portanto, a vantagem é porque vai gastar menos combustível. Mas o que é determinante, minha gente, não é o preço do combustível. Se eu preciso de menos combustível para levar um satélite, por exemplo, para ficar em órbita, como um satélite aqui, geoestacionário, se eu preciso de menos combustível para chegar até essa altura de 35.800 quilômetros, quer dizer que eu vou precisar levar menos combustível. Se eu preciso levar menos combustível, eu posso fazer um foguete pequeno. Então a vantagem da base de Alcântara, a principal vantagem da base de Alcântara, é a possibilidade de lançar foguetes baratos de pequeno porte. Porque para lançar lá de Cabo Canaveral, como lá sai com velocidade pequena, eu preciso impulsionar muito esse foguete. Eu preciso ter bastante combustível. E eu preciso levar muito combustível. Se leva muito combustível, eu preciso de um foguete grande. O foguete grande é muito caro. Certo? Então, se tivesse que resumir, qual a principal vantagem da base de Alcântara é possibilidade de lançamento de foguetes de pequeno porte, que são foguetes baratos. Tá certo? Além das outras vantagens,
tem visibilidade a maior parte do ano, né? Porque a gente tem outras áreas na linha do Equador, como por exemplo a floresta amazônica, mas lá chove muito. Aqui a maior parte do ano é tempo livre. A gente tem também uma área de escape, que é o oceano. Caso dê errado o lançamento, você faz com que esse foguete caia no oceano e não ofereça tantos riscos quanto se projetasse para cair numa área populosa, por exemplo. Certo? Mas a principal vantagem da Barra de Alcântara é possibilidade de lançar foguetes de pequeno porte, e foguetes de pequeno porte são foguetes baratos. Certo? A outra coisa seria em relação aos fenômenos das marés. Como é que funciona isso? Como é que fica esse regime de marés? Vejam bem, em relação ao regime de marés, minha gente, nós teremos, olha, regime de marés. Ó, se nós tivéssemos aqui a Terra perfeitamente esférica e não tivesse a atração de outros corpos, como da Lua, por exemplo, a água do oceano recobriria a Terra de maneira homogênea. Está aqui, ó. A Terra está sendo homogeneamente recoberta pela água do oceano. Mas acontece que a Lua, principalmente a Lua, o Sol e a Lua, também outros planetas, mas o Sol e a Lua, mas principalmente a Lua, elas exercem uma força de atração gravitacional sobre as águas do oceano. Então nós vamos ter aqui o seguinte, por exemplo, aqui eu tenho a Terra, aqui eu tenho a Terra, aqui eu tenho o Brasil, o ponto diametralmente oposto ao Brasil é o Japão, lá eu vou ter o Japão, e aqui eu vou ter a Terra. Ora, vou ter a Lua, me desculpe, essa aqui seria a Lua. E a Lua exerce atração gravitacional sobre o Brasil e o Japão. Então essa água daqui, ó, principalmente essa água daqui da lateral, ela vai ser atraída aqui para frente. Essa água de trás recebe pouca atração. Primeiro porque ela está mais distante. Segundo porque tem um movimento de rotação da própria Terra. Então essa água daqui, dessa lateral, principalmente, ela vem aqui para frente. Ó. Aí eu tenho aqui o Brasil e aqui eu tenho o Japão. No Brasil, nesse momento, é maré alta. E que maré é no Japão? Alguém diria, olha, se no Brasil é maré alta, é porque no Japão é maré baixa. Errado. A maré baixa está aqui, ó. Aqui é maré baixa, aqui é maré baixa. Se é maré alta no Brasil, é também maré alta no Japão. Só que nesse momento no Brasil, a maré é mais alta do que a maré no Japão. Certo? Daqui a 6 horas, o que vai acontecer? Daqui a 6 horas eu vou ter aqui a Terra, eu vou ter a Lua fazendo a mesma atração gravitacional, essa aqui é a Lua, ela puxa essa água da lateral aqui para o lado, né, para frente dela, certo? Aí aqui eu vou ter, ó, o que vai ter? Aqui é maré baixa, aqui é maré baixa, aqui é maré alta, aqui é maré alta. Se a Terra estiver girando aqui nesse sentido, por exemplo, aqui vai estar o Brasil e aqui vai estar o Japão. Ou seja, no Brasil é maré alta e no Japão também é maré baixa. Desculpa. No Brasil é maré baixa e no Japão também é maré baixa. Certo? Mais 6 horas, o que vai acontecer? Aqui está a Terra, que é essa aqui. Aqui está a Lua, exercendo atração gravitacional sobre a Terra, puxando a água aqui da lateral para frente. Essa água vem para cá. E aqui eu vou ter, depois de 6 horas, aqui está o Brasil e aqui está o Japão. Veja, gente, no Japão é maré alta, no Brasil também é maré alta. Só que no Japão a maré é mais alta do que no Brasil, porque as marés baixas são essas e essa aqui. Essa e essa, ó. Aqui é maré baixa e aqui é maré alta. Ou seja, maré alta no Brasil, maré alta no Japão. Maré alta no Japão, maré alta no Brasil. E se nós tivermos aqui mais 6 horas, né, para completar esse ciclo, então aqui nós vamos ter a Terra, aqui nós vamos ter a Lua exercendo influência, puxando essa água aqui para frente, ó. Aí aqui nós vamos ter, ó, essa aqui vai ser maré alta e maré alta, maré baixa e maré baixa. Agora o Brasil está em maré baixa e o Japão também está em maré baixa. Então vejam bem, durante um dia nós temos
no Brasil, por exemplo, 2 marés altas e 2 marés baixas. E pontos diametralmente opostos experimentam marés iguais. Quando é maré alta no Brasil, é maré alta no Japão. Quando é maré baixa no Brasil, é maré baixa no Japão. Bom, é só a Lua que exerce influência sobre o regime de marés? Não. Como eu já falei, outros corpos também exercem, mas principalmente a Lua e o Sol. Então as marés mais altas são as marés de Lua cheia e Lua nova, certo? Porque nessas marés, né, o Sol e a Lua, eles estão puxando a água na mesma direção. Por exemplo, quando é uma maré de Lua cheia, na Lua cheia, é porque nós temos o Sol de um lado e a Lua do outro. Ó. Na Lua cheia, esse aqui é o Sol fora de escala, viu, gente? Fora de escala. Essa aqui é a Terra, essa aqui é a Terra e essa aqui é a Lua. Então o Sol e a Lua estão puxando não no mesmo sentido, mas na mesma direção. Então essa maré aqui baixa é muito baixa, mas a maré alta é muito alta. E a outra Lua também, que tem marés muito grandes, é a Lua nova. Nessa Lua nova, o Sol e a Lua estão do mesmo lado. Então aqui eu vou ter o Sol, esse aqui é o Sol, essa aqui será a Lua e essa aqui é a Terra. E o Sol e a Lua estão puxando essa água da Terra, né, aqui na mesma direção, que seria, vamos supor, essa direção horizontal, não é no mesmo sentido. Aqui, ó, aqui é na mesma direção em sentidos contrários. Aqui vai ser na mesma direção e no mesmo sentido. Então nós vamos ter aqui uma maré bastante alta. Então a maré alta é muito alta e a maré baixa é muito baixa. As marés mais altas são as marés de Lua nova e de Lua cheia. Minha gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A gente viu hoje gravitação universal e na próxima aula nós veremos estática. Até a próxima.